Olá. Oiê, Oiê. você tá me vendo não, né? Não, te vendo eu não tô, não. Ah, tá. Tá me Era ouvindo? essa a ideia. Agora deixa eu lembrar como é que eu passo o controle para você. Senhor da glória. Tá, calma. Não preciso de controle de nada, não. Oi? Quero controle de nada, não, moço. Não? Eu preciso Certeza? controlar alguma coisa? Pensando bem, você não precisa, né? Hoje eu não tenho PPS. Então não precisa não. Eu vou só... Não, mas eu tenho que te fazer co-host só para conseguir te gravar. Ah, tá. Mas não precisa controlar nada não, que eu também tô como host. Aí. Ok. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos Boa noite. a mais um webinário aí da Presságio Editora. Hoje, então, com a Sara Helena, autora do Alma e a Tempestade, que vai sair pela Presságio em agosto. E a Sara hoje vai compartilhar um pouquinho com a gente o processo de escrita dela. E só para quem não sabe, o livro dela, junto com outros 3 livros, vai sair pela coleção Infinitos Mundos, que é uma coleção que está saindo pelo PROAC, um programa do governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura. Tá. Então, Sara, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente da sinopse do Alma e a Tempestade, já que a gente vai falar aí do processo com ele, era legal que as pessoas soubessem do que se trata. Sara, tá ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá. Gente, eu não sei se vocês ouviram, vou repetir a pergunta, tá? Por Acho que favor. uma interferência aí. Bom, como a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o teu processo de escrita, né? Eu queria que você começasse, a gente vai acabar, obviamente, falando do livro, eu queria que você contasse um pouquinho da sinopse do livro, para as pessoas saberem do que a gente está falando. Bom, a história de Alma e a Tempestade, ela é uma história young adult, né? Uma história adolescentes e pós-adolescentes, focada na ideia de... Imaginem como seria se no mundo atual, no mundo que a gente vive, a gente tivesse os grandes xamãs, bruxos, santos que existiam nas lendas do passado. E como essas pessoas seriam. Né? E aí a gente acompanha a história da Alma, que é uma menina de 17 anos de idade e que está decidindo se tornar uma xamã ou não. E junto com ela a gente tem outros personagens que trabalham também com outros aspectos dessa questão dessa magia que está muito próxima do nosso mundo, né? Então a gente tem um menino que está aprendendo a ser benzedor, a gente tem uma menina bruxa, a gente tem
elementos folclóricos do país e de diversos de mitos do mundo aparecendo nessa história. Sara, a personagem principal, a Alma, você falou que é um livro de adolescentes e pós-adolescentes, e a personagem principal, ela é adolescente, né? É. E aí eu queria, assim, o quanto que tem de, primeiro, em relação à Alma, o quanto que tem de pessoal teu, o quanto não tem, e como é que você acha que é para o autor essa transferência do conteúdo pessoal dele para a personagem? Qual que é o limite disso? Qual que é o benefício disso? Onde é que isso pode ser um problema? Eu acho interessante porque eu vejo muito a questão de escrever como você ser a pessoa que costura diversas histórias. Então tem um pouquinho de mim na Alma, até tem, mas na verdade a Alma elas são as muitas meninas que eu já encontrei na minha vida e que eu não tinha visto num livro ainda. Eu trabalhei muito tempo com adolescentes, como professora, e eu sou professora de arte, então a minha aula acabava sempre sendo um espaço de catarse, né? Eu acabava sendo muito um espaço onde as histórias aconteciam. Então, eu ouvia muitas histórias, eu acompanhava essas aventuras de se tornar adulto de muitos adolescentes. Então, a Alma, ela é principalmente a mistura de uma centena de meninas com as quais eu tive contato e que tem vivências extremamente ricas e que não são aquelas vivências que a gente normalmente vê nos heróis dos livros. Que tem muito, né? O herói do livro, ele é sempre o cara que resolve tudo sozinho, ele é absolutamente capaz de dar conta de coisas que estão totalmente fora da realidade dele até um dia antes. Ele normalmente é um cara, ele normalmente é branco, e a Alma, ela é uma menina que cresceu numa cidade grande, e que convive com diversos tipos de pessoas diferentes. Nisso eu peguei um pouco da minha vivência. Para ser bem sincera, se fosse falado, tem mais de mim em alguns outros personagens do que na personagem principal mesmo. Mas é muito essa ideia de pensar nas histórias que a gente normalmente não vê. De como que é. Por que será que os autores acabam se repetindo muito, né? E eu acho que quando a gente pega essas vivências, tanto vivências pessoais, no sentido de esta foi uma coisa que eu vivi, quanto na questão de esta foi uma coisa que me contaram, que alguém viveu, a pessoa que viveu isso me contou, e a gente vai fazendo essa costura, a gente consegue tornar os personagens mais realistas. Aliás, realistas não, verossímeis, né? Se aproxima mais da realidade, se aproxima mais dessa sensação de que esta poderia ser uma pessoa que eu conheci. Aproveitando que você tocou aí no assunto, você tem uma coisa que você faz muito bem, que é trabalhar a questão da representatividade, né? Uhum. Então, a Alma, ela é uma menina negra e ela tem pais homossexuais negros. Primeiro eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, você já tocou nesse assunto, mas aprofundasse um pouco na importância que você vê nessa representatividade. E segundo, especialmente na seguinte questão, você é uma escritora branca falando do universo de uma família negra. Até que ponto você acha que isso é possível, que você consegue traduzir essa experiência? Ou você acha, tem quem ache, né, que as personagens negras deveriam ser tratadas por escritores que têm essa vivência,
Queria que você falasse um pouquinho disso. Ô, perguntinha espinhosa, hein, moça? Não fiz pergunta fácil para ninguém até agora. Quando a gente... Eu acho que, assim, a primeira coisa é... Quando a gente vai falar de algo que não é a nossa vivência pessoal, a gente tem que sempre estar pautado naquilo que as pessoas que têm essas vivências contam. Naquilo que são as vivências das outras pessoas. Eu acho muito importante essa questão de representatividade, porque exatamente quando a história surgiu para mim, era muito isso, assim, do tipo, quem são essas pessoas que normalmente não são as pessoas que eu tô lendo? Quem são essas pessoas com quem eu convivi, com quem eu cresci, e que a gente não tinha alguém para se enxergar ali. Quando a gente escreve, a gente está sempre balanceando o exercício de imaginação e de pesquisa. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de pesquisar. Então, o que eu fiz para tentar escrever essa história, porque para mim era importante que a Alma não fosse uma menina branca. A Alma, ela é uma menina negra, que na primeira escrita eu tinha pensado, ela é uma menina morena. E aí eu levei do tipo 2 textos do GLDs para perceber que eu tava fazendo uma cagada sem fim. E aí isso, antes da primeira escrita, isso já caiu. Exatamente pelo fato de que, assim, de, tipo, não é uma informação que tá na história, embora seja citado o fato de que a pele dela é mais clara que a pele dos pais dela. Ela é uma xamã, ela é uma pessoa que vive entre os mundos. Então, até etnicamente, ela carrega a questão de estar, de carregar diferentes origens, né? E isso era uma coisa importante. E eu acho, assim, é muito chato quando você encontra os livros, você vai até a biblioteca da escola, por exemplo. O ano passado eu fiz um trabalho com os meus alunos a respeito de arte africana. E a gente começou esse trabalho indo até a biblioteca da escola e pegando todos os livros que tinham personagens principais negros. E foi bastante assustador, porque a gente conseguiu uma pilha muito pequena de livros. E aí você olha e fala, gente, mas não é possível. Com a realidade que o país tem, com a realidade que a gente vive, com as nossas experiências, como é possível que tenha tão poucos livros em que os personagens principais sejam negros? E aí eu olhando para os meus alunos, eu olhando para os meus amigos, eu olhando para as pessoas com quem eu convivo, tipo, a maior parte das pessoas são negras. Ou tem ascendência negra. Então, tipo, a gente precisa desses personagens. Eu realmente acho que seria muito cômodo, muito confortável eu simplesmente ficar naquela história de eu vou escrever só de gente branquinha, porque eu tenho essa cara branquinha. Mas não são esses os personagens que a história precisa. E eu acho interessante porque ninguém questiona quando a gente está fazendo o que todo mundo faz. Quando a gente está fazendo o óbvio. Quando a gente foge disso, aí a gente começa a se questionar. Nesse caso, a gente tem que se questionar o tempo todo mesmo, porque não faria sentido. Por exemplo, eu tirar as coisas que acontecem na história, eu ter tirado simplesmente da minha cabeça sem ter me preocupado em conversar com pessoas que têm essas vivências e que foram muito gentis de ter a paciência de me ajudar com isso. Porque elas não tinham nenhuma obrigação de me ajudar com isso, mas foram muito gentis em colaborar comigo. Fui ler um monte de coisa, fui pesquisar relatos das pessoas, porque eu queria que a história fizesse sentido, eu queria que a história fosse mais verossímil. E aí eu não fazia sentido ter uma história de caiçaras onde todo mundo fosse branco. Não dava para contar essa história de outro jeito. Então,
eu tenho uma preocupação muito grande com a diversidade nas minhas histórias, mas na real, eu não consigo pensar nisso, assim, do tipo, estou fazendo uma história que tem uma presença de diversidade. A realidade em que eu vivo é essa. As coisas que eu vejo são essas. As pessoas com quem que estão à minha volta, as pessoas com quem eu convivo, não são todas iguais. Então, aquilo que para as pessoas, às vezes, assim, tipo, nossa, você tem a preocupação de mostrar uma diversidade no seu elenco. Não, eu estou preocupada em mostrar simplesmente um elenco, que ele é a minha realidade. E a minha realidade é uma realidade diversa. Então, eu não teria como ser de outra forma. Eu assumo que houve momentos em que eu parei para pensar assim, tipo, gente, será que eu estou fazendo besteira? E pode ser que eu tenha feito alguma. E pode ser que eu tenha que me desculpar com alguém depois, em algum momento, e fazer melhor da próxima vez, porque é esse o grande lance, a gente está aprendendo sempre. Cada história que a gente escreve, a gente está trazendo algo novo ali, a gente está se dando conta de formas melhores de contar as outras histórias. Então, eu fiz o que eu podia nesse momento e eu espero cada vez mais estar melhorando essas histórias contadas. Perfeito. Eu esqueci de falar de uma coisa importante, pessoal. Eu vou fazer tenho mais algumas perguntinhas aqui para Sara, e depois a gente vai abrir para vocês perguntarem à vontade, tá? Então, se vocês quiserem, inclusive, ir digitando aí no chat perguntas, porque às vezes vai surgindo alguma questão durante a fala da Sara, fiquem à vontade. Sara, queria saber agora, assim, falar um pouquinho do teu processo de escrita mesmo. Como você disse, você é professora, você tem um trabalho, né? Você não tem todo o tempo do mundo para escrever. E eu acho que é um desafio enorme para muita gente que escreve tentar se organizar e ter um espaço e conseguir produzir um livro e no meio de uma vida de mãe, profissional, né? Cuidar da casa, cuidar de todas as outras obrigações da vida. Eu queria saber, assim, qual que foi o principal desafio que você sentiu nesse processo de escrita, ou os principais, e o que você fez para superar? Assim, se você tivesse que compartilhar alguma coisa que você aprendeu nesse processo com outros escritores, o que seria? É engraçado porque eu tinha... A primeira coisa que acontece é assim, não dá para escrever um texto longo se a gente não for disciplinado. Eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada. Disciplina está longe de ser a especialidade aqui da Sara Helena. Mas eu me vi criando um espaço de obrigação diário, de tipo, todo dia, num determinado horário, eu vou sentar na frente do computador e eu só vou sair de lá quando eu tiver batido uma meta de palavras. Aí eu descobri que eu não funcionava muito bem com essa coisa de meta de palavras, mas pelo menos a meta de tempo eu tinha todos os dias. Então, uma coisa que eu descobri é que se forem 15 minutos, mas forem 15 minutos realmente concentrado escrevendo, você vai conseguir terminar com o material. E uma das coisas que eu fiz também é trabalhar muito a questão do outline, a questão de planejamento antes da escrita. Quando eu escrevo muito conto, o que eu mais faço é escrever contos. E o conto, ele tem uma estrutura que é curtinha. Então, ele não exige tanto planejamento. Dá pra você, assim, tipo, ter uma ideia vaga, sentar e escrever um conto. Para escrever uma história longa, para escrever um livro, eu me vi tendo que sentar e realmente organizar uma grande quantidade de detalhes da história antes de realmente estar escrevendo ela. Então eu pegava pedacinhos de papel desse tamanho, recortei um monte de pedacinhos de papel
E eu anotei cena por cena que eu considerava que era importante, que precisava ser escrito. E por que pedacinhos de papel? Porque eu podia reorganizar eles conforme eu ia percebendo a necessidade. E eu fui criando mais cenas e tirando cenas. Mas o fato de ter essa organização prévia dá muita diferença. Esse entender como é o seu processo de escrita. Então, de começar a perceber que horários que eu produzia melhor. Eu produzo muito melhor de madrugada, por exemplo. Tem gente que gosta de escrever de manhã, e aí você tem centenas de artigos na internet dizendo que você tem que escrever a primeira coisa de manhã, logo que você acorda e tal. Bacana, se a pessoa é uma pessoa matutina, tenho certeza que funciona. Para mim, funciona escrever às 3 horas da manhã antes de dormir. Então, essa questão de enxergar qual que é o seu tempo, qual que é o seu ritmo, quais são as suas necessidades. Eu assumo que eu fui um pouco estereótipo, né? De grandes quantidades de café e cigarros e chocolates enquanto eu escrevia o livro. Mas essa coisa de entender o que te move, o que te serve de combustível. Uma coisa que eu percebi muito é a questão de que não dá para você ficar, uma vez que você começou a escrever, não dá para você ficar parando para pesquisar coisas. É muito importante você ter essa percepção. Antes de escrever, eu organizo todo o processo, eu pesquiso tudo que eu tenho que pesquisar, eu faço todas as milhares de anotações que eu precisar fazer. Eu tenho a sequência das cenas que eu planejei. Aí eu vou sentar e escrever, porque senão você acaba perdendo muito tempo. E tudo que puder dar errado, dará. Como a sua HD decidir morrer quando você estava no meio do livro e você não tinha um backup. Por quê? Pra que backup? Quem ia se preocupar com backup? Quer dizer, eu até tinha um backup, ele só não estava atualizado, né? Mas, então, você tem que ter em mente que, assim, tudo que puder dar errado, dará. Então, você tem que se planejar de forma a lidar com esses problemas e da forma mais eficiente. Então, eu aprendi... O meu maior aprendizado nesse livro com relação ao meu processo de escrita foi essa questão do planejamento. E aí eu sou assim, eu faço board no Pinterest de imagens que eu acho que são interessantes para a construção dos personagens, para a construção do cenário. Eu faço perguntas para as pessoas nas redes sociais a respeito de coisas. Então, por exemplo, tem uma cena em que tem uma pessoa varrendo e ela fala um versinho de feitiço. E eu fui no Facebook e abri um post lá pedindo para as pessoas: gente, vocês lembram de alguma mandinga, alguma simpatia ligada a varrer a casa, de como varrer a casa, que vocês achem legal compartilhar? E aí a Carol foi uma menina que foi super gentil e ela trouxe o verso perfeito para ser colocado na história. Às vezes eu tinha alguma dúvida a respeito de como resolver uma determinada situação, e eu postava no Twitter. E aí eu perguntava para as pessoas o que elas achavam no Twitter e aproveitava esse brainstorming das pessoas trazendo ideias diferentes e possibilidades e conceitos. Gente, tal assunto, o que te faz pensar? Tal palavra faz você pensar em quê? Para conseguir ver se eu estava conseguindo dar o ritmo que eu queria, para conseguir se eu estava dando o clima que eu tinha a intenção numa determinada cena. Escrever não é um processo solitário para mim, ele tem muito essa comunicação. E justamente ter esse espaço mais ordenado, tipo, eu vou usar X tempo para poder fuçar na internet e procurar coisas. Eu vou usar esse tempo exclusivamente para escrever.
qual vai ser a forma como eu vou fazer depois desse juntar todas essas ideias. Eu aprendi um bocado a respeito de organização durante o processo dessa escrita. Porque senão você acaba ficando com muita ponta solta, né? Acaba ficando muito pedaço perdido na história. Então, quanto mais a gente se organiza, mais fácil fica para a história ficar coesa, né? Perfeito. Sara, eu tenho uma última pergunta, e aí eu vou abrir aí se o pessoal tiver pergunta também. Tem tido uma discussão recente, a coleção Infinitos Mundos é uma coleção que tem um autor homem, 3 mulheres, a editora, que sou eu mesma, é mulher também. E tem tido uma discussão recente muito forte sobre se existe literatura feminina, no sentido de literatura criada por mulheres, se a literatura criada por mulheres ela tem uma característica específica, ela tem matemática específica, tem quem defenda que não. Eu queria saber qual que é a tua percepção, tanto como autora, como especificamente na literatura fantástica, né, que é a tua área, que você também não só é autora, mas você tem um conhecimento muito grande. Se você sente essa diferença de homem e mulher quando você lê, por exemplo, literatura fantástica escrita por homem ou escrita por mulher. Queria saber a tua opinião. Olha, é muito complexo, porque eu acredito que é mais do que simplesmente a questão de literatura escrita por homens e literatura escrita por mulher. O que eu percebo, as mulheres que escrevem literatura fantástica, elas costumam ir mais longe em termos de questionar certos cânones, de fazer certas coisas acontecerem do que os homens. Porque a real é, como elas já estão tendo que enfrentar 855 leões por dia, elas se veem mais dispostas até a peitar certas brigas. Então, eu acredito que hoje, quando se fala em literatura fantástica e quando se fala em ficção científica, muito do melhor que tem sido produzido por mulheres. Exatamente por essa questão delas não estarem só repetindo as mesmas fórmulas. As grandes inovações estão surgindo na mão de mulheres. Eu acho complicado pensar numa questão de uma literatura feminina quando a gente não percebe outros recortes. Então, a questão de ter... A questão de gênero tá ok, mas a gente tem a questão de orientação sexual, a gente tem a questão étnica, a gente tem questões sociais diversas. A gente tem tantas experiências diferentes que realmente mudam a forma como a literatura de alguém é feita. Eu considero que, assim, claramente existem diferenças quando a gente tem uma autoria de alguém que não é um homem branco, cis, hétero, daquele bem padrãozinho. Por quê? Porque a maior parte desses caras está simplesmente repetindo as fórmulas. Embora nem todos. Eu tenho meus autores preferidos aí que são caras assim que fazem coisas muito interessantes. Mas as vivências que as pessoas têm alteram a forma como elas percebem a literatura e as histórias que elas vão contar. Quanto mais vozes a gente tem, mais a gente tem a possibilidade de contar. Então, quando eu fui escrever A Alma e a Tempestade, eu não tive a experiência que eu tive andando por ruas como as da cidade de Santa Estela, que é a cidade que se passa a história, as experiências que eu tive fazendo algumas adolescentices que eles fazem,
são únicas da experiência que eu tive, de ser uma pessoa que teve um contato muito forte com a Mata Atlântica, de viver praticamente dentro da Serra do Mar. Uma pessoa que nunca tivesse tido contato com a Serra do Mar não poderia contar essa história. Então, mais do que só a questão do gênero, a gente tem uma série de outros elementos que fazem parte da construção do autor, da forma como a gente enxerga a literatura e que afetam isso. Então, por exemplo, um dos motivos para ter a preocupação de ter um casal homossexual na história é o fato de eu ser bissexual, é o fato de que isso é importante para mim. Essa questão de estar representado ali naquela história de alguma forma. Quando eu vejo a literatura que as mulheres fazem, eu tenho percebido que existe muito mais espaço para mostrar múltiplas vivências. É perigoso, às vezes, a gente falar de literatura feminina, porque as pessoas usam isso como se isso fosse ruim. Usam muito isso como se fosse um carimbo de, olha, a literatura de verdade é feita pelos homens, e aí a gente tem essa outra aqui, que é a literatura feita pelas mulheres. E na verdade, não é isso. Todo mundo está produzindo, e você vai ter mulheres produzindo todo tipo de histórias. Eu não acredito que tenha uma característica específica que escape, porque, por exemplo, eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é Alicia Troisi. Ela faz alta fantasia, e é uma alta fantasia super tradicionalzinha em vários aspectos, entendeu? Ela não tem a preocupação assim de tipo, vou reinventar a roda. Mas ela tem o fato de que ela é italiana, então ela tem uma perspectiva diferente dos ângulos. A história tem um outro ritmo, tem uma outra forma de ser construída. Ela faz umas inversões de papel de gênero muito legais. Então, tipo, mesmo dentro de uma coisa mais tradicional, você vai ter outras autoras que estão rasgando totalmente aquilo que se espera. Mas sempre vai ter... O que eu percebo é isso. As mulheres, elas já têm que enfrentar tantas coisas, encarar tantas coisas na hora de colocar uma história para as pessoas lerem, que elas se abrem mais a expor mais coisas, a fugir daquilo que é mais óbvio. Mas eu acho que vai muito além de só a questão de gênero. Vai justamente nessa questão de ampliar as histórias que estão sendo contadas, ampliar quem são esses autores que estão contando essas histórias. Nós não somos só mulheres, nós somos muitas outras coisas além de mulheres. Né? E eu acho importante a gente marcar essa questão de, tipo, olha, somos mulheres e estamos produzindo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho importante lembrar as pessoas de que ser mulher não é o que me define como autora. Eu tenho um monte de outras coisas, além de ser mulher, que me definem como pessoa e como autora. Perfeito. Bom, queria saber se tem alguma pergunta aí, se a Macita quer perguntar alguma coisa. Se quiser, fique à vontade. Pode digitar aí no chat, pode ligar o microfone. Não quero ficar só monopolizando aqui a Sara, porque se deixar eu vou fazendo pergunta aqui até meia-noite. Dá para ficar batendo papo sobre escrita e livro até amanhã. Dá, com certeza. Ah, bacana. Bom, então eu vou perguntar um pouquinho mais aí para Sara sobre essa questão do processo de escrita. Tenho mais uma perguntinha aqui, Sara. Você é uma pessoa que tem um conhecimento enorme sobre, você lê muito a literatura fantástica.
Você conhece tanto muitos autores, dos mais cânones aos mais desconhecidos, e você também tem um conhecimento da teoria, por assim dizer, né? pouquinho. A A gente pergunta tem. é, duas perguntas em uma. Primeira é, como é que faz para encontrar a sua própria voz, encontrar o teu próprio estilo, sem que ele se torne apenas uma cópia daquilo que você já viu, já fez, já leu, né? Então, é lógico que, como você disse, não necessariamente é preciso reinventar a roda, né? Mas assim, também você não quer soar como cópia de algum Outra autor, pessoa. né? E por Uhum. outro lado, como é que você vê essa coisa? Porque a gente está muito acostumado a ver a literatura fantástica num contexto europeu, num contexto de outras épocas, a Idade Média, e enfim. Como é que é trazer isso para um contexto brasileiro, caiçara, Mata Atlântica, Serra do Mar? Como é que foi conseguir transportar isso para cá? Porque parece a gente está tão acostumado com outra coisa que às vezes parece que não combina, dá essa sensação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. Bom, sobre essa questão da voz, encontrar a sua voz, de que escrever é algo que você aprende fazendo. Quanto mais a gente escreve, mais a gente vai encontrando o nosso caminho. Não escrever, mas dividir com as pessoas aquilo que você escreve, estando muito aberto para ouvir críticas e para ouvir ideias e para não ouvir também você aqui concordo com você, aqui não. Mas essa questão de participar de clubes de escrita, de participar de oficinas quando tem a chance, de participar de desafios, de exercícios de escrita, e produzir constantemente é uma coisa que ajuda muito a gente a encontrar a nossa voz. Porque de repente chega um momento, o que eu percebi comigo, conforme eu fui escrevendo cada vez mais, e eu comecei lendo, né, Júlio Verne, Tolkien, aquelas coisas bem tradicionais, assim. E de repente conforme eu fui escrevendo mais e eu fui lendo mais, eu comecei a perceber que eu queria, o que era importante para mim? O que é o tema que te toca? O que é a forma de escrita que te toca? Uma coisa que mudou muito para mim, para eu entender a minha própria escrita, foi começar a ter uma leitura que não era só a leitura da curtição. Eu ainda adoro ler pela aventura e pela diversão e leio de grandes quantidades por conta disso, mas quando eu comecei a olhar, essa cena me moveu, essa cena me tocou. Como que ela foi escrita? O que tem aqui nesse material que faz com que isso me encante? Que histórias mexem comigo? Como é que eu posso escrever a história que eu quero ler? Porque, no final das contas, embora eu concorde com o Kurt Vonnegut que você tem que ter, você escreve para alguém, mas, ao mesmo tempo, você está escrevendo a história que você gostaria de ler. Eu sempre tento pensar nisso. Qual é a história que eu gostaria de ler? Qual é o tipo de detalhe que eu gosto de encontrar numa história? Como que eu posso trazer elementos narrativos que me movam? E a partir desse conhecimento eu fui encontrando a minha voz narrativa. Eu acho que é muito essa questão de ler muito e escrever muito.
E aceitar o fato de que vai ter momentos, quando a gente está começando a escrever, em que a gente vai mesmo emular, e que a gente vai mesmo escrever coisas parecidas com outras pessoas, e que a gente vai escrever histórias que depois a gente vai olhar e falar, mano, que coisa horrorosa é essa? E ok, porque você não ia conseguir chegar em algo melhor se você não tivesse escrito aquilo antes. Então, eu acho que tem muito isso, né? De você conseguir achar a sua voz, você precisa escrever muito e tentar entender o que é que te encanta, o que você gostaria de estar lendo, porque é isso que você vai tentar escrever. A segunda parte da pergunta, qual era mesmo? Ups. É a questão de transportar para o Brasil. Pro Brasil. Eu gosto muito de fantasia urbana, né? Eu gosto muito da ideia de brincar com o fantástico no mundo atual por dois motivos. Um, eu sou jogadora de RPG. Aquele joguinho simpático de interpretação de papéis, em que você cria um personagemzinho e você vai ter uma pessoa contando a história e cada pessoa vai contando sua parte do personagem. E é um jogo muito divertido, é uma experiência narrativa muito bacana. E vários dos jogos que eu mais gosto trabalham com a ideia de misturar contemporaneidade e futuro, cyberpunk, com magia e com elementos fantásticos. Então, isso me agrada muito. E tem uma questão que é de percepção de mundo mesmo. Eu sou fanática pelo Bioy Casares, pela ideia dos autores da literatura da em que muitas vezes você tem um espaço entre realidade e tempo mítico que se cruzam. Quando eu falo a respeito de literatura fantástica e Brasil, eu sempre costumo dizer que, na verdade, a gente vive num lugar privilegiado. A América Latina, ela é o lugar onde não tem realismo fantástico, porque o realismo fantástico é só realismo. O realismo da América Latina já é fantástico. E aí, quando você pula um degrau a mais e você vai para a fantasia mesmo, não para o realismo fantástico, você tem essa possibilidade de enxergar aquilo que está na sombra, aquilo que está muito perto da gente e que está ao mesmo tempo no tempo do sonho, no tempo do mito. Por que é tão comum que a gente tenha essa percepção muito ângulo, muito estrangeira a respeito de literatura fantástica? Porque por muito tempo era essa literatura fantástica que chegava pra gente. Você não tinha acesso a outras histórias. Se você quisesse ter acesso a histórias que se passavam no Brasil, ou você tinha Monteiro Lobato, ou você tinha coisas extremamente utilizadas, ou você simplesmente não achava as coisas. E não estava sendo produzido. Essas coisas nunca deixaram de ser produzidas no Brasil. Mas elas não eram. O acesso era muito difícil. Aí, quando você pega a maior parte das grandes editoras, entre pegar um autor brasileiro que era desconhecido, que eles não sabiam se ia dar certo ou não, pega um gringo que é conhecido e traduz. Então, o que a gente foi tendo acesso? Acesso ao que vinha de fora. A gente não criou o hábito. Mas eu tive um privilégio. Eu cresci lendo Jerônimo Monteiro. Então, para mim, a ideia de escrever fantasia e escrever aventura que se passava no Brasil
já estava lá no fundo do meu subconsciente, porque eu estava lendo Jerônimo Monteiro quando eu era muito pequena, que ele já fazia isso. Quando eu falo de tempo, a gente existe um conceito que é justamente o quê? A gente tem o tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo das coisas físicas. A gente tem tipo, que essas duas coisas acontecem de forma simultânea. E às vezes a gente consegue atravessar esse véu, a gente consegue ir um pouquinho além. Qualquer cidade tem histórias de fantasmas. Qualquer cidade tem histórias de criaturas que apareciam no escuro, de personagens, de pessoas que tinham características estranhas. Se você parar em qualquer lugar e começar a conversar com as pessoas, você vai achar essas histórias. Se essas histórias estão ali, se o tempo mítico está ali tão pertinho, por que não contar essas histórias? Por que não a gente dá espaço para elas? Às vezes parecer muito artificial quando as pessoas estão fazendo histórias e que se passam no Brasil, que tem personagens brasileiros, e que você fica com uma sensação meio de tipo, nossa, mas é estranho, porque os caras não chamam John, não chama Barry. É o fato de que entra também na questão dos elementos da narrativa, na parte mais estrutural mesmo da história. Não só de tema e de como são os personagens, mas de conta a história. Cada língua tem características diferentes de narrar uma história. A forma como eu conto uma história e traduzo não é a mesma de você pegar uma história que foi escrita em português, que foi pensada uma que está ligada a essa língua. É o que eu falei da Alicia Troisi. É uma influência para mim, porque foi incrível a possibilidade de ler fantasia que não era tinha estrutura acostumado lendo Tolkien, Cornwell ou Ursula Le Guin. Eu tinha a possibilidade de enxergar que, olha, eu não tenho que estruturar as frases, eu não tenho que estruturar a minha narrativa da forma como alguém que a primeira língua é o inglês estrutura. Eu tenho que buscar a estrutura que tem a ver com a minha língua. Eu tenho que enxergar quais são as possibilidades que a língua me traz para contar essa história. Então, isso também afeta a forma como a gente vê. Porque muitas vezes a gente vai ter histórias que são escritas em português com uma estrutura que não estrutura. A gente acaba precisando achar esses meios termos, achar esses espaços onde as coisas se conectam para a gente conseguir fazer com que não só o que a gente quer contar, mas como a gente vai contar isso funcione. Perfeito, Sara. Acho que eu já perguntei bastante por hoje, então eu vou agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em Foi um compartilhar. prazer enorme. Agradecer aí, Marcita. Teve mais gente que conectou, acabou caindo. E relembrar que dia 15 de agosto, mais ou menos, né? O Alma e a Tempestade vai estar aí disponível para o pessoal. Boa noite a todos e todas.